Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Estratégia Consultoria. Eu sou César Lima, sou sócio consultor da Estratégia e hoje nós estamos com um tema que abrange cerca de 90% das empresas no Brasil, que é a sucessão em empresas familiares. Nós, como consultores, enfrentamos isso no dia a dia, além dos desafios empresariais. A questão familiar ela se envolve também nessa rotina dos empresários, dos diretores, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Temos comigo aqui o Anderson Rossi, que é fundador da Estratégia. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, César. Bom dia. Bom dia. E uma convidada especial, que é a Helena Costa, nossa cliente, né, diretora executiva da Calbrax. Obrigado, Helena. Obrigada a você pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos começar o tema direcionando uma pergunta para o Anderson, para trazer para a gente quais são os desafios que os empresários, os familiares, o que eles precisam saber para enfrentar essa questão de sucessão familiar nas empresas. Bom, César, como você disse, essa é uma questão que atinge quase que a totalidade das empresas familiares. Nós estamos num estágio de evolução das empresas familiares que requer esse processo de sucessão. A primeira geração ou a segunda geração já estão passando o bastão, então é importante que esse processo se dê de uma forma adequada. Eu acho que a grande dificuldade da sucessão numa empresa familiar é o entendimento por parte das pessoas envolvidas no que a gente chama de tríade da empresa familiar. O que é a tríade da empresa familiar? É a confluência de três características dentro de uma empresa familiar. Na empresa familiar eu tenho a propriedade, que é aquele que detém as cotas ou as ações da empresa. Eu tenho a família, que são aqueles familiares de quem detém. E eu tenho os gestores. Eu posso ter gestor que é familiar, gestor que não é familiar. Eu posso ter proprietário que é gestor, proprietário que não é gestor. Então, entender essas três variáveis e como elas interagem é o principal caminho para a gente entender o que fazer para garantir que aquela empresa seja uma empresa familiar de sucesso. O grande problema é que esse entendimento, na maior parte das vezes, não acontece, e aí a gente tem uma confusão generalizada, né? A gente tem o dono que acha que é gestor e que vai lá e não deixa o gestor trabalhar direito. O gestor que acha que não é dono, então ele não precisa ter as responsabilidades que um gestor teria. A família que se julga no direito de dar as suas opiniões, e a gente tem a famosa macarronada de domingo, quando tudo isso acontece junto e aquelas decisões empresariais tomadas na semana são totalmente desconsideradas na macarronada de domingo, e aí entram as questões emocionais, que são um dos grandes problemas, né? Numa empresa familiar, as questões emocionais são muito fortes, né? Existem relações de pai e filho, de irmãos, de marido e mulher. Então, essas relações emocionais tendem a sobrepujar as relações de negócio. E isso é um grande complicador. E existe uma tese bastante equivocada de que, porque somos uma família, seremos uma boa família gestora de uma empresa familiar. Isso não é verdade em absoluto. E eu queria rapidamente, se você me permitir, lembrar de um fato. Em 2001, eu estava no meu primeiro dia de trabalho numa indústria farmacêutica, que era uma empresa familiar. O presidente tinha 70 anos, o vice-presidente uns 60, e ouvindo uma gritaria no pátio da empresa, eu fui lá ver o mais novo, estava em cima do mais velho, com canivete enfiado no pescoço do sujeito. Ué, mas são famílias, são familiares, se amam, se adoram, mas o problema é maior do que esse. Então, ter essa clareza é uma dificuldade muito grande. E existe uma falta de percepção de que a sucessão ela é inevitável e que ela pode ser preparada previamente. Quando a gente não prepara a sucessão previamente, a gente é surpreendido por fatores como morte, como incapacitação, como rompimentos de laços familiares, e aí a confusão está instaurada. Acho que é isso. Muito bem. Vamos pegar esse gancho aí da preparação e trazer para a Helena, que está aqui, para compartilhar um pouquinho a experiência, Helena. Como é que foi
Você teve preparação? Como é que foi esse processo de você assumir uma função de diretoria executiva numa empresa familiar? No meu caso, eu não tive muita preparação, não. A preparação foi feita ao longo do tempo, né? Muito com a ajuda da estratégia e da minha própria preparação pessoal mesmo. Eu entrei para a empresa em 2014, num cenário em que eu estava na faculdade fazendo engenharia mecânica, tinha perdido minha mãe em 2010, um cenário de empresa passando por problemas financeiros. Entrei para cumprir um estágio obrigatório e estou aqui até hoje. Nunca mais saí. E quando eu entrei foi muito interessante, que foi muito orgânico. Ver aquela situação, aqueles problemas, o emocional que o Anderson fala tomou conta. Né? Eu senti que eu precisava estar ali, que eu precisava ajudar meu pai, que a gente precisava sair daquilo ali. E aí a gente veio assim, meio rastejando, 2014, ano difícil, 2015, 2016... 2019, eu fiquei conhecendo vocês, né? Trouxe vocês para dentro da empresa. Foi muito importante, foi uma virada de chave. E aí a gente entrou nessa questão de preparação mesmo, né? Outro dia a gente estava conversando a parte da comunicação, né? Sim. Eu fiz uma preparação minha como profissional de programação neurolinguística. E foi um dos divisores de água também. Como que a comunicação dentro de uma empresa é importante e como que, assim, a gente tinha muitos problemas conectados a não ter clareza nas falas. E assim foi, eu vim me preparando ao longo do tempo, né? Imagino que as próximas gerações ou as próximas sucessões dentro da Calbrac serão bem estruturadas. Legal. Até esse tema também, Anderson, porque uma vez uma cliente perguntou para mim a respeito do filho, o que eu achava, se ele já deveria começar trabalhando na empresa familiar ou se ele buscaria outras experiências fora, né? Qual que é o seu conselho para um empresário que está diante desse dilema, né? O filho gosta da empresa, tem competência e habilidade para assumir alguma função dentro do negócio, mas qual que é o caminho para essa preparação do sucessor? Eu acho que esse tema é um dos grandes problemas que a gente vê, né? Eu primeiro queria citar que eu acredito numa verdade aqui. Ser parente não é vantagem, mas também não é doença. Né? Tem consultores que acham que porque é parente, é um doente, tem que sair, não pode nem conviver. Eu não acredito nisso. Eu acredito na competência. Eu acho que aquele que é competente deve ocupar qualquer uma das funções empresariais. Para um filho assumir, o risco é muito maior, por uma razão muito simples. Ele vai ser o tempo todo questionado e comparado com o pai. Né? Ele vai ser questionado se ele está lá só como filho, se ele tem competência ou não. Então, eu particularmente acredito que o melhor caminho para o filho ter sucesso no processo de sucessão é investir na formação dele desde cedo. E eu entendo que é uma formação mais holística, né? Ele precisa entender do negócio, ele precisa entender de questões financeiras, ele precisa entender de questões comerciais, ele precisa ter uma visão ele não precisa ser especialista em nada, mas ele precisa ter uma visão que permita a ele sair de situações potencialmente embaraçosas no dia a dia. Porque, infelizmente, o respeito da equipe ele é facilmente quebrado. Né? Um equívoco que esse sucessor cometer, ele vai ser questionado e o respeito com relação a ele tende a diminuir. Então, eu entendo que a preparação é o mais importante. Agora, tem outro fator extremamente importante. É muito comum também a gente ver o pai definir que o filho vai substituir, que ele é o sucessor, vai colocar o filho na empresa, mas o pai não larga o osso, não. Ele deixa lá o filho e a todo instante ele dá palpite, intromete, guia o filho e aí, sinto dizer, ele não vai ter um sucessor nunca. O máximo que ele vai ter vai ser uma cópia mal elaborada. É como se fosse uma cópia de chave que não entra na fechadura de jeito nenhum. Porque ele não entende que o processo de sucessão inclui delegação. E todo o medo que ele tem do filho não estar preparado, do filho ser até ridicularizado pela equipe, não ser respeitado, esse medo impede que ele faça isso. Então, eu entendo que a preparação minimiza ou mitiga esses equívocos todos aí.
E aí vamos aproveitar essa fala para perguntar para a Helena, o que você já enfrentou, Helena, disso? Porque são conflitos, né, de pensamentos, de geração, né? Você tem aí uma pegada da inovação, de trazer tecnologia com uma geração que tem um conhecimento que precisa ser aproveitado, mas ao mesmo tempo precisa respeitar essa autonomia, esse local. Como que você enfrenta isso? Quando a gente fala aí de respeito, eu acho que é o primeiro pilar aí na sucessão, porque eu preciso respeitar o que foi criado por eles. É uma empresa que o Grupo Log Minas vai fazer no ano que vem 40 anos, né? A Helena chegou, a Helena vai mudar tudo. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, assim, eu enfrentei muitos desafios aí nesse período. Desafios de conflitos emocionais, pessoais, as pessoas envolvidas na família toda, porque a gente não está falando só de 2 sócios, né? No meu caso, lá são 2 sócios. São 2 sócios com uma família. São, né, vários interessados. Então, assim, houveram conflitos familiares, houveram questões que precisaram ser colocadas na mesa, né? A gente teve que formalizar, muita coisa foi muito importante. Existem, todos os dias a gente passa por questões do dia a dia e a gente percebe que tem que ser resolvida na hora, né? Então, assim, a questão de misturar o pessoal e o profissional é difícil, mas ela precisa ser resolvida. Se a gente não resolve, todo dia a gente enfrenta problema. Todo dia a gente enfrenta. Isso que o Anderson falou, assim, da questão da liderança, dessa sucessão. Essa liderança, ela não é imposta. Não adianta nada meu pai virar e falar, Helena é a presidente da empresa agora. Não adianta nada. Não vai ter ninguém que vai me respeitar, não vou conseguir a equipe do meu lado. Se eu não conseguir a equipe do meu lado, não adianta nada esse processo. Então, assim, temos vários casos lá de questões de não deixar a gente tomar decisão. Sempre foi feito assim, por que vai mudar? Essa é uma frase que me incomoda profundamente. Isso Deve se repete muito, né? muito. Mas sempre foi assim. Mas pode melhorar? Se pode melhorar, por que não melhorar? Então, aí você precisa enfrentar. E nesse sentido de buscar melhorar e de colocar sempre a empresa acima das nossas vontades, das nossas vaidades, entendeu? Acho que esse é o ponto. Que é o desafio diário, desafio né? diário. É muito mais atitude sua e comportamento para fazer uma virada. Postura, atitude, decisões, tomada de decisões rápidas. Errar, vamos errar, mas vamos corrigir rápido a rota. Acho que é isso aí. O César, complementando, eu acho que é importante a gente entender que no processo de sucessão a gente não tem que qualificar só o sucessor, não. A gente precisa qualificar o sucedido também. Sim. Ele criou uma empresa, ele conduziu uma empresa, de repente ele não vai mais naquela empresa, ele vai ficar em casa vendo sessão da tarde, vendo vale a pena ver de novo, o que ele vai fazer? A gente precisa preparar o sucedido, não só para ele ser capaz de delegar e confiar no sucessor, mas para que ele tenha um novo rumo na vida dele. Ele continua ativo, ele não está incapacitado, ele só está fazendo um processo de sucessão. Então, nós precisamos garantir que ele tenha uma percepção de futuro, né? Porque senão ele vai ficar sem o que fazer. E não é nem justo, né, com ele, já que ele que construiu aquele negócio. Tá certo. A gente perde conhecimento e perde, né, anos aí de estrada. Por quê? Por que não aproveitar? Aí tem muito da arrogância e da prepotência do jovem, né? Também já fui jovem, exatamente. Também já fui arrogante, exatamente. Prepotente, mas eu acho que isso é um grande problema. Hoje, com a minha idade, também tenho filhos, né, que eventualmente seriam meus sucessores. A primeira coisa que eu perguntei para eles é se eles queriam. Sim. Doido que eles respondessem sim. E a resposta foi não. E a gente precisa entender isso com clareza. Isso também é comum. E a gente precisa levar em consideração. Eu posso ser um sucessor, eu posso ser um herdeiro sucessor, ou eu posso ser só um herdeiro. Nenhum problema. E que a condução, a sucessão administrativa seja feita com outro profissional, um profissional externo. Isso é extremamente comum. Antes, até também aproveitando isso, e a Helena citou essa formalização dessa profissionalização e da própria sucessão. Existem instrumentos para isso, né? Fala um pouquinho de como que isso pode ser mais formalizado e profissionalizado para resguardar as vontades e as decisões. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender que uma empresa familiar não significa uma empresa desorganizada,
mal gerida, ela pode ser familiar, pode ser pequena e pode ser muito bem gerida. Existe hoje, né, uma série de conceitos aí que a gente chama de governança corporativa, que se aplica a qualquer empresa de qualquer porte, de qualquer segmento. Em especial a empresa familiar, esses instrumentos eles possibilitam uma gestão adequada da empresa e possibilitam esse processo de profissionalização. Alguns instrumentos, a governança corporativa ela é regida por um manual de boas práticas de gestão corporativa, que foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa, de Governança Corporativa, e esse manual, ele inclusive é tido como o melhor manual de governança corporativa do mundo. Então, se eu não sei nada, pelo menos estudar esse manual a gente precisa para entender. Agora, respondendo mais diretamente à sua pergunta, essa governança trouxe uma série de instrumentos que a gente pode facilitar. Numa empresa familiar, imagine que seja uma família só dona, mas com 2 filhos, 3 agregados, neto, existe um instrumento chamado protocolo familiar que organiza todo esse processo, não só o processo de sucessão, mas o processo de determinação das responsabilidades, da atuação ou não de cada um dos membros da família, e esse protocolo familiar é um instrumento jurídico que pode conduzir isso. Se é uma empresa com mais de 2 famílias, exemplo do caso da Helena, né, o instrumento, além do protocolo familiar em cada família, a gente pode ter e deve ter um outro instrumento chamado acordo de sócios, que rege as relações societárias entre as 2 famílias. Então, tem um instrumento que rege as relações familiares e outro que rege as relações organizacionais, empresariais e societárias. Esses são 2 instrumentos que realmente fazem muito, muito sentido. E aí existem outros, principalmente para garantir um dos pilares da governança, que é o accountability, né, que é a prestação de contas, que é ter instrumentos que tornem transparentes não só resultados, mas recursos da empresa, e isso já facilita bastante. Citei 3, depois, se você quiser, eu te cito mais 30. aí não tem tempo que dê. Mas esses 3 são fundamentais. Bacana. Helena, voltando aqui um pouquinho para a sua experiência, a gente falou disso, né, da questão familiar, né? Você está lá com seu pai, com seu tio, que não tem jeito de desvincular isso, sim, né? Sim. Como que você lida com isso? Você chama o seu pai de pai dentro da empresa? Como é que você enfrentou esse início e agora já como que isso está no dia a dia? Eu tentei por um período chamar ele de Tuca, que é como todo mundo conhece. Eu não consegui. Então, acho que é uma coisa muito, né? Ficou forçado, não ficou natural. Uhum. Então, assim, lógico, quando eu vou falar com uma pessoa que eu não conheço, o Luiz, o sócio, o Pedro, o sócio, não me refiro. Agora, no dia a dia ali da empresa, não consegui tirar o pai da boca. Acho que a relação familiar falou mais forte. Mas, assim, nesses termos. No resto, a gente consegue ter uma relação bem profissional dentro da empresa. Uhum. E no embate, como que funciona isso? Quando tem embate de ideias ou de caminhos a seguir, como que você entende que ser a melhor forma de conduzir? Para mim, chamando todo mundo na mesa. Uhum. Eu acho que a gente não pode deixar para amanhã quando as coisas acontecem. A gente gera um sentimento, uma raiva, uma coisa que não precisava ter sido criada por causa de um assunto que pode ser resolvido com transparência. Eu tenho um relacionamento excelente, tanto com o Pedro, que é meu tio, quanto com o meu pai, tanto profissional como pessoal. Acho que isso é um facilitador. Né? Eu acho que resiliência é uma palavra que faz parte do meu dia a dia, né? A gente tem que se moldar, às vezes. Eu sou a mais nova. Eu, muitas vezes, tenho que adequar a minha comunicação para eles entenderem o que eu preciso. E eu sempre falo lá na empresa, a empresa está acima das nossas vaidades, das nossas vontades. A gente tem que pensar na empresa. Então, aconteceu alguma coisa, deu algum atrito, deu algum problema, né? Se eu precisar, eu faço uso dos instrumentos, a gente tem os instrumentos, mas eu chamo na mesa. A gente senta, a gente conversa, transparência, clareza, sem enrolação, direto ao ponto, e até hoje tem funcionado bem. Legal. Ô Anderson, voltando até você disse sobre preparar o sucedido, né? A figura do
do fundador, ela é muito forte, né? Ainda mais presente ali no dia a dia. Num processo em que a empresa está passando por essa profissionalização e a sucessão, o que é o recado que você dá para esse fundador que está buscando, está já percebendo que a empresa ali precisa ter alguma tratativa para ajudá-lo a conduzir e deixar o negócio continuar perene, profissional, com resultados? Eu acho que a principal coisa é a convicção. O sucedido ele precisa ter a convicção de que a sucessão é importante para a empresa. Não é uma atitude que é da boca para fora. Tem que sair lá do coração. Ele tem que entender que isso é importante. Eu acho que esse é o primeiro passo. Muita gente inicia processo de sucessão sem querer fazer sucessão. Isso é um grande problema. E é muito comum isso, né? O outro grande caminho ou grande atributo nessa história, na minha opinião, é a constância de propósito. Eu defini que eu vou fazer a sucessão, a vida não vai se tornar mais fácil porque eu decidi isso, não. Ela vai se tornar mais difícil, mais variáveis vão ser introduzidas no processo. Então, eu preciso ter constância de propósito. Eu não posso desistir. Eu não posso, como diz, esmorecer diante esmorecer só pessoas da minha idade que conhecem. Eu conheço essa palavra. Mas a constância de propósito é fundamental. Não pode esmorecer, não pode se deixar bater pelas dificuldades, que vão ser muitas. Não está ninguém pronto, nem ele que vai ser sucedido, nem aquele que vai suceder. Então, eles precisam ter essa constância de propósito para vencer os obstáculos. Então, acho que é convicção e constância de propósito. E outra coisa, né? Que esse processo seja bem conduzido. Senão, você perde a família e perde a empresa, se for mal conduzido. E aí, Helena, levando para essa realidade na Calbrax, o que você já entende que evoluiu, né, no sentido do trabalho que foi feito dessa sucessão, e o que ainda precisa ser tratado? A gente já evoluiu muito na definição de alguns papéis. Falta terminar a parte com os sucedidos, né? Ainda existe, né, algumas questões a serem resolvidas, mas eu acho que é natural isso aí. Eles são pessoas fundamentais dentro da empresa, né? A gente entende isso muito, muito bem, com muita clareza. Precisa definir bem quais são os papéis. Acho que ainda falta um pouco disso. Alguns instrumentos a gente já evoluiu bastante, a gente já tem um acordo de sócios que funciona super bem, foi muito importante até para a minha condução dentro da empresa, porque às vezes nas conversas eles não me falavam com tanta clareza as vontades deles, né? Diante daquela organização, o que eles esperavam e tudo. O acordo trouxe essa clareza para a Helena, diretora da empresa. Legal. Facilitou bastante. Então, eu acho que, assim, eu tenho, né, nossa vontade, nosso propósito aí é de realmente ter uma empresa profissionalizada, ter um conselho administrativo, um conselho consultivo ali, né, para nos apoiar. Eu realmente ir para esse papel de diretora executiva, que a empresa é pequena, então a gente meio tá ali, né, dentro do operacional muito forte. Os dois sócios são pessoas muito operacionais. Então, a gente ainda falta essa passada de bastão desse operacional. E aí, a dificuldade também com pessoas, né? Da gente conseguir pessoas que entrem nesse sangue nosso, aí, nessa vontade nossa de continuar essa empresa. Então, assim, faltam algumas coisas, mas eu acho que a evolução foi muito grande. Primeira vez que foi falar dessa palavra sucessão lá dentro da empresa, eu achei que ia todo mundo desmaiar na sala de reunião. Ia cair um para um lado, ia cair um para o outro. Até eu regalei o olho e falei, meu Deus, vou apanhar. Saindo daqui, eu vou ver lá em casa o que vai acontecer. E hoje não. Né? Outro dia o Pedro falou assim, Helena, a gente está vencendo. Aí eu, nossa, que bom, nós estamos vencendo o quê? Não, o prazo de validade. Eu comecei a rir e falei, não, vocês não estão vencendo, mas realmente a gente precisa estar preparado para não ser um baque, né? Na organização, pensando na empresa. E cuidar das pessoas, né, Helena? Eu estou participando Sim. lá com você desse processo e a gente vê que quando a gente envolve, né, os fundadores e eles se sentem parte desse processo, trazendo conhecimento, né, isso além da empresa ganhar, né, com essa experiência,
eles também se sentem atendidos, né, e participantes dentro direcionados aonde a participação deles vai de fato contribuir e pondo os limites, né, porque o limite precisa ser colocado, mas quando todos estão abertos a participar, acho que isso funciona. E a gente veio conduzindo isso muito bem juntos, né, César? Você, o Wendson, o Fábio também. Às vezes a gente teve que dar uns passos para trás para depois avançar, e tá tudo certo. Né? E assim, fluiu tão bem ter feito isso, foi tão importante a gente ter entendido que não era hora de impor, que era hora de recuar, que era hora de fazer um trabalho até um pouco mais psicológico ali, né? De conversa, de entendimento, de participação. E aí a gente viu que o salto depois foi tão grande que valeu a pena. Valeu a pena esse recuo. E esse é um tema interessante também, Anderson, o tempo disso, né? Porque, assim, existe uma ansiedade, uma expectativa de que se faça isso rápido, às vezes pela urgência, pela vontade, mas é uma curva de aprendizado. Existe um tempo, cada empresa tem o seu, mas quanto tempo para fazer uma sucessão assim? Se eu tivesse essa resposta... Resposta de $1 milhão. Na realidade, o que eu te falo é assim, ó, a gente precisa ter uma pressa bem planejada, porque o destino a gente não tem ação sobre ele. Eu posso estar num processo bacana, mas ele não está concluído, mas eu posso morrer. E aí, acontece o quê? A empresa acaba? Então, eu não tenho todo o tempo do mundo, mas eu não preciso ser inconsequente na velocidade. E cada caso é um caso, cada empresa tem suas peculiaridades, cada família tem suas peculiaridades. Você já imaginou, não é o caso da Calbrax, né? Já que nós estamos com a Helena, mas já imaginou 3 sócios numa empresa, 3 famílias sócias numa empresa em que as esposas não se gostam? Como é que eu vou tratar isso com um decreto-lei ali? Não funciona. Então, a gente precisa considerar as peculiaridades de cada empresa para a gente achar o melhor caminho. Por isso que eu falo, a sucessão, como qualquer outra atividade, ela é uma atividade que requer conhecer de gente, conhecer como é que funcionam os mecanismos emocionais dos envolvidos, mas precisa conhecer das técnicas envolvidas. Se eu não sei o que é um protocolo familiar, como é que eu vou propor um protocolo familiar como solução? Se eu não sei o que é um acordo de sócio, como é que eu vou propor um acordo de sócio? Né? Então, eu acho que o conhecimento da técnica também é fundamental para a gente chegar lá. Então, o tempo varia. E aí, Anderson, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, e em que momento ele entende que precisa buscar essa profissionalização e como que a estratégia oferece esse apoio, esse suporte? Eu acho que não vamos nem falar da profissionalização, falando da sucessão. Sim. A sucessão precisa começar antes dos sucessores entrarem na idade de entrar no mercado de trabalho. Então, eu tenho lá 5 sucessores. O mais velho está com 10 anos. Ainda é cedo, eu posso começar a trabalhar o sucedido. Agora, quando essa criança vira adolescente, começa a entrar, já está lá no ensino médio, já está pensando em entrar na faculdade, já quer escolher uma carreira, eu acho que aí a gente já tem que começar a trabalhar com os sucessores. Né? É lógico que você não quer transformar um filho que está com 18 anos em sucessor da noite para o dia, mas ele precisa começar a ser inserido no ambiente corporativo, em alguns conceitos, até para que ele faça uma escolha assertiva, se ele quer realmente ser sucessor ou não. Então, acho que o momento é esse. Antes deles entrarem no mercado de trabalho, em idade de buscar o mercado de trabalho. Ô Anderson, para o empresário que está ouvindo, nos assistindo, porque a gente sabe que essas práticas, as boas práticas da governança se aplicam a grandes empresas, né? Como trazer esses conceitos para pequeno, para médio, né? Que ele está vendo ali uma estrutura menor e às vezes ele não consegue enxergar instaurando um protocolo familiar, um family office, que sempre escuta aí, são palavras bonitas, né? Mas como trazer para essa realidade e colocar isso em prática? É importante a gente lembrar que qualquer empresa de qualquer tamanho, ela é uma empresa familiar
e ela cabe qualquer instrumento desse. Não importa o tamanho, não importa o segmento, não importa a localização. Se aquela empresa tem uma família proprietária, ela tem uma necessidade de tratar esses temas aí. Com relação ao protocolo familiar, independe do tamanho da empresa. O acordo de sócio se aplica quando você tem uma sociedade com mais de uma família, ele é mais indicado. Agora, o Family Office ele já é um instrumento um pouco mais sofisticado, né? Porque o Family Office ele é o próprio nome fala, é um escritório familiar em que as questões, principalmente as financeiras, daquela família são tratadas. Então, imagine que tenhamos um grupo empresarial que vende uma empresa, arrecada um valor relevante em recursos financeiros e precisa gerir esses recursos. Então, normalmente se constitui um Family Office ou próprio ou contrata um terceiro para gerir essa fortuna ou essa venda ou esses recursos, que podem ser financeiros, patrimoniais, mas é um pouquinho mais sofisticado e a gente está falando de um nível um pouco mais alto, né? Um Family Office hoje não vai atender uma família que tenha menos de 30 milhões de reais. Então, o Family Office já não se aplica a todo mundo. Mas todos os outros instrumentos se aplicam perfeitamente. E Helena, sobre essa estruturação, né, de preparação do sucessor, você é uma sucessora, mas existem outros, né? Sim. Vocês já evoluíram alguma coisa assim na Calbrax ou ainda não trabalharam isso? Então, a gente tem, no caso da minha família, minha irmã é médica, não quer. Então, né, ela é sócia, vai ser sócia, mas não quer entrar na empresa. Ela é herdeira e não vai ser sucessora. Ela é herdeira, né? E não vai ser sucessora. É uma decisão dela, pessoal. E tem na outra família um filho, né? Ele está hoje com 17 anos. Já teve algumas conversas, mas a gente ainda não evoluiu em como construir isso. Eu acho que seria muito interessante essa construção, já que hoje a gente tem um outro modelo de empresa do que era quando eu entrei, né? A gente construir essa entrada, caso ele queira, né? Porque Sim. também eu não sei se já teve essa conversa com ele. Caso ele queira, a gente construir essa entrada de forma estruturada. Né? E eu acho que isso é muito importante para a gente evitar também futuros conflitos, entender os papéis, entender isso aí tudo de já forma começar mais prática, mais fácil. certo, né? Começar certo. Agora esse é o ponto. Você me permite Por só favor. fazer uma observação. A gente precisa entender que não tem lugar para todos os herdeiros em toda empresa. Não cabe. Olha aqui que eu faço. Cada caso é um caso. Mas achar que a empresa vai crescer na mesma velocidade, na mesma proporção que a família cresce, impossível. Então, imagine uma grande corporação hoje que tenha lá 300 herdeiros de primeiro, segundo e terceiro nível. Nenhuma empresa pode incluir 300 herdeiros só porque são herdeiros. Então, a gente precisa ter essa consciência. Não é sempre que cabe todo mundo. E se não cabe, não cabe. Não adianta forçar a barra, criar cargo. Não adianta, porque você só vai tumultuar e alguém vai ficar insatisfeito. Então, é importante a gente lembrar disso. A empresa tem que ser a prioridade, né, Anderson? Ela tem que ser a prioridade. Isso é muito comum, viu? A gente esbarra muito assim, não, mas e o filho da minha irmã? Ué, meu filho da sua irmã não tem função para ele? Não, mas vamos criar nada, não cabe. Não, mas o que ele vai fazer da vida? Não sei, vamos ajudar, vamos arrumar um programa para ele de desenvolvimento, mas na empresa não cabe. Mas ele é veterinário e a nossa empresa é uma metalúrgica. Ué, mas eu nunca vi veterinário cuidar de ferro e aço, pô. A menos que ele queira estudar isso e se qualificar. Não, ele não quer, então não tem vaga. Então, acho que isso também é muito importante. E alinhar essas expectativas, né, Enzo? Porque muitas das vezes a vontade é do pai que quer o filho no negócio. Exato. E às vezes o filho não quer contrariar, mas a vontade não é essa. Ô César, há uns 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eu fiz uma reestruturação numa empresa do segmento educacional muito grande aqui de Minas Gerais. E era um casal de fundadores, já numa certa idade,
com 2 filhos gêmeos. E depois que a gente terminou a reestruturação, eu virei conselheiro, né? Fiz parte do conselho de administração deles, e coube a nós garantir essa sucessão, que os 2 filhos assumissem a empresa. E a primeira coisa que eu constatei foi que eles não queriam nada com o sistema educacional. Um queria ser agente de viagens. Nossa. E a outra queria ser estilista de moda. Eu vou pegar essas pessoas e enfiá-las dentro de uma empresa, não vai funcionar. Então a gente precisa entender, buscar entender essas situações para achar o melhor caminho. Mas o que essa empresa fez? Ela foi vendida. E cada um ficou feliz. Os fundadores, já bem mais idosos, não tinham condições, mas se quisessem, fazia outra empresa para eles. Né? Agora os filhos estão felizes, cada um seguindo o seu caminho. E, Enzo, o papel do consultor nessa história é intermediar isso e realmente apurar as vontades, né? Porque muitas das vezes isso fica oculto, né? Eu não quero contrariar, então eu não falo, eu concordo, mas... Mas eu não acho que é só apurar, não. Senão fica... Põe um auditor, né? Que o auditor apura tudo. Eu acho que o papel é maior do que esse. Eu acho que o papel é, primeiro, conhecer profundamente a realidade. Né? Cada empresa tem uma realidade, eu preciso conhecer. Depois eu preciso planejar a sucessão. A sucessão é um processo que precisa ser planejado, que tem início, meio, fim, né? Que tem caminhos a seguir. Depois ou durante o planejamento, eu vou avaliar as expectativas. O que aquele filho quer? Um quer, o outro não quer. A Helena quis, a irmã é médica. A gente precisa, então, entender isso. Mas, de repente, não é o caso. Mas se a irmã da Helena, que é médica, fala assim, agora eu quero trabalhar na empresa. O que nós vamos fazer? Criar um cargo de medicina do trabalho para ela? Ou qual que é o caminho? Então, a gente precisa entender isso. Dentro do planejamento, esse planejamento precisa ser validado. Dependendo do caso, a gente precisa validar isso com a família, né? E não apenas com os sócios, porque nós sabemos a importância que a esposa tem nas decisões, inclusive empresariais, então, às vezes, a gente tem que discutir, tratar isso tudo com a família também. Validamos isso tudo aí a implantar com a pressa cautelosa. Tá certo. Bom, para a gente encerrar, Helena, eu queria um pouco do seu olhar sobre o futuro aí da Calbrax, da sua participação, quais desafios você ainda precisa enfrentar e como que você enxerga aí a sua liderança daqui 5, 10 anos? Bom, a Calbrax é uma empresa que está aí em ascensão, né? A gente vem com um planejamento bem, às vezes, audacioso, mas eu acho que faz parte da nossa história, da nossa alma. A gente tem esse espírito aí empreendedor e a gente realmente quer chegar lá longe. Eu vejo essa liderança caminhando para o estratégico, saindo do operacional nesses próximos 5, 10 anos. Eu vejo que esse é o caminho. Eu vejo os sócios, os fundadores, né, ficando comigo mais dentro desse estratégico, nessa parte consultiva, né? São pessoas que têm muito a ser aproveitado do conhecimento. E a gente conseguindo fazer fluir o nosso operacional com profissionalismo, com profissionais mesmo, envolvendo a nossa equipe. A gente tem uma equipe muito boa na Calbrax. Eu falo que... pessoal, às vezes a gente vai fazer uma contratação e eu falo, gente, olha, o pessoal aqui tem 20, 30 anos de casa. Aqui a gente tem essa questão de querer que a pessoa fique, que ela cresça junto com a gente e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante dentro de uma empresa, né? Hoje, sem gente, sem pessoas, sem envolvimento da equipe, não adianta nada você ter sucessão, não. Não adianta nada eu forçar um sucessor ali dentro se a equipe não está envolvida nisso aí. Não acredita no processo, não acredita na pessoa, não acredita nas ideias, na cultura. Então, assim, eu vejo a Calbrax com um futuro muito promissor. Eu vejo a gente diversificando, a gente está fazendo um tanto de trabalho junto aí, né? Eu acho que tem muita coisa para sair bacana. Diversificando no mercado, não só de mineração. E vejo realmente a gente partindo para o estratégico, organizando o operacional, né? Falar assim, quem olhar de fora fala, que empresa bacana, que empresa organizada, que
é um sonho, sabe? E vai realizar. E daqui a um tempo você vai ter que começar a pensar na sua sucessão. Você na tem minha. Que formar sucessores, exatamente, né? Exatamente. E aproveita essa fala para quem tá nos assistindo, nos ouvindo. Fala um pouquinho da Calbrax, o que ela faz, qual que é o mercado que ela atua, vende o peixe. Claro. A Calbrax é uma empresa de calcário agrícola, calcário dolomítico, né? A gente está na região de Goiás, ali quase na divisa com a Bahia. Atendemos o agronegócio. Uma área em plena expansão ali, região no sentido de Luiz Eduardo Magalhães, um produto de excelente qualidade, né, altos teores de magnésio, cálcio. Temos um trabalho bem forte no tema qualidade aí, com relação ao nosso produto. E não é só uma empresa de calcário, né? É uma empresa que tem várias linhas de atuação, né? A gente trabalhando aí no mercado de mineração com quartzo, ferro, manganês, brita para construção. Nós temos outras 2 unidades na Paraíba e aqui em Minas, na brita para agregados, construção civil, estrada e tudo mais. E aí o projeto é voar, né, Anderson? É isso aí. Nós vamos voar. Nós vamos transformar o projeto em realidade. Exatamente, isso aí. Muito bem, Helena, obrigado. Anderson, para encerrar, deixa uma mensagem final. Eu quero 2 mensagens. Uma para o sucedido, fundador, e a outra para o eventual sucessor. Primeiro, eu queria falar para a empresa. Posso falar para a empresa? Sim. Eu acho que a empresa ela não pode virar uma estatística, né? Tem uma estatística que é feita aí sobre a mortalidade infantil e fala que quase 50% das empresas familiares morrem antes de completar 5 anos. Então, não deixa ser estatística, não. Se você virar estatística, já era. Para o sucedido, cai na real, você não é eterno, não. Você não vai durar a vida inteira. Você já gastou seu tempo, seu recurso, sua energia. Vai curtir um pouquinho a vida. Né? Planeje a sua saída para que você seja mais feliz e que a sua empresa tenha continuidade. E para o sucessor, olha no espelho. Vai fazer um processo de autoconhecimento, vai se entender bem, vai saber aquilo que você é bom, aquilo que você não é bom. Né? Vai fazer um programa de desenvolvimento para você, que ele tenha uma humildade pretensiosa, como disse o Oswaldo Montenegro uma vez. Não adianta eu ter uma presunção humilde. Não, eu preciso ter uma humildade pretensiosa. Eu preciso saber onde eu estou, como eu sou e pretender chegar em algum lugar mais avançado. Eu acho que é isso. Bom, muito obrigado. Obrigado pela participação, Anderson. Obrigado, Helena. Nós vamos encerrar. Entendo que a conclusão desse papo é que realmente as empresas enfrentam esses desafios. A relação familiar ela sempre deve ser preservada, mas a empresa também precisa sustentar, né? Ela precisa ter o seu negócio preservado para sustentar aí, financeiramente, até como recurso, né, de dedicação dessa família que construiu o patrimônio, construiu um negócio que participa aí de um mercado. Se você se interessou por esse tema, acesse as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, nosso site e continue nos acompanhando. Eu queria agradecer a sua participação e até o próximo episódio.